Olá, eu sou Luana Pimentel e eu tô mais um dia aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês, né? Em Mateus capítulo 5, no versículo 14, a palavra diz: Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. Ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada em lugar adequado e desse modo brilha para todos. Jesus ele nos coloca, né, num processo de transformação para que a gente seja testemunho vivo dele aqui nesta terra. Então, o maior testemunho, às vezes a gente quer converter as pessoas, a gente quer mudar as pessoas ao nosso redor, mas o maior testemunho que a gente pode ter para Cristo é a nossa própria vida, os nossos comportamentos. Então, da mesma forma que ninguém acende uma luz para colocar debaixo de uma vasilha, Deus não te coloca em processos, ele não te transforma para que você não brilhe. Então, mas quando, como eu vou brilhar? Gente, a palavra de Deus diz: seja fiel no pouco e eu te colocarei no muito. Então, é nos pequenos detalhes. A gente não precisa esperar o dia grandioso que Deus vai nos levantar pra gente brilhar. A gente tem que brilhar dentro de casa. A gente tem que ser uma pessoa boa fora e uma pessoa dentro. A gente não pode ter comportamentos e falar com as pessoas de fora de uma maneira educada e chegar em casa e tratar o marido e os filhos sem filtro ali, sem paciência. Isso não honra a Deus. Então, se eu quero ser um testemunho na minha casa, eu tenho que ter integridade, coerência. A pessoa que eu sou fora, eu tenho que ser dentro. Né? A intimidade, ela confunde a gente e ela acaba atrapalhando a gente ser um testemunho vivo de Deus na nossa casa, né? No trabalho, como eu vou ser essa luz? Deus, ele vem te transformando, ele vem quebrando crenças, fazendo você ter mais intimidade com a palavra, para que você seja a luz onde você for, no seu trabalho. Você tem que ter um comportamento que agrada a Cristo. Nós somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo. E os comportamentos de Jesus Cristo são claros, são baseados em princípios. Então, se eu chego no meu trabalho, eu não posso ser aquela pessoa ranzinza, aquela pessoa negativa, aquela pessoa que só reclama. Eu vou estar representando Jesus dessa forma. E eu sempre gosto de, às vezes acontecem situações, eu sempre gosto de fazer essa pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? E muitas das vezes é o que a gente não quer fazer, mas é o que Jesus faria. Então, no ambiente de trabalho, como eu vou ser luz do mundo? Tendo uma postura boa, tendo uma postura que honra, não me envolvendo em fofocas, maledicência. Se pergunta, você está lá envolvido numa fofoca no meio do trabalho. Isso honra a Cristo? É assim que eu vou agradar e mostrar que eu sou um servo a Jesus? Se eu chego e só reclamo, eu vou estar agradando a Deus dessa forma? Eu vou estar sendo um testemunho vivo? Gente, quando a gente assume uma postura e um caráter, claro que não somos perfeitos, mas que busca ser mais parecidos com Jesus, a gente começa a ser essa luz que a palavra em Mateus diz. Essa luz ao qual começa a mudar os seus comportamentos dentro de casa, começa a mudar seus comportamentos no trabalho, na igreja. Então, a gente ter, a palavra diz, né, que não é o que entra na tua boca que contamina, mas sim o que sai. Então, a gente ter ali boas palavras, a gente falar coisas positivas. Mas é a teoria da positividade. Gente, é melhor falar coisas positivas do que coisas negativas. Existe a frequência do que a gente atrai. Então, por mais que não esteja agradável, se é isso que eu tenho no momento, eu vou ser grato, eu vou falar coisas positivas. A nossa boca é maldita quando a gente começa a reclamar para que aconteça de novo. Então, eu sempre procuro assim, se eu for para abrir minha boca para reclamar, eu não vou falar nada. Eu vou ficar quieta. E às vezes eu erro, e aí a gente já tem que proferir a palavra de Deus em cima. Não pode jorrar água amarga e água doce da mesma fonte. Já pedi perdão e vamos em frente. Mas se a gente não começar a querer ser um testemunho de amor dentro da nossa casa, nos nossos meios de convivência, a gente não vai ser luz. Porque a gente quer ser luz quando a gente tá no palco, no holoforte, a gente tá brilhando. Deus, ele te testa, ele vai te quebrando o seu orgulho ali na caminhada. Então, às vezes você tá ali com teu marido, mas eu tenho razão em certas coisas. Você tá disposto mesmo a seguir a Jesus? Porque muitas vezes você vai ter razão e vai ter que deixar passar, vai ter que relevar.
Então, às vezes, você vai evitar comprar briga por ficar quieta, por não querer discutir. E assim você vai, nas pequenas escolhas diárias, mas eu tenho razão, mas isso não tá certo. Sempre se pergunta o que Jesus faria no meu lugar. Ele não retrucaria dessa forma. E quando Jesus falaria com amor. E a gente tá com paciência, a gente não, tá sem paciência, a gente não quer falar com amor. Mas é impressionante a mudança que mesmo quando a gente tá, sabe, meio com raiva, meio tipo, eu tenho razão, e a gente escolhe não brigar. Experimenta quando o seu marido ele sabe que você já vai ficar nervosa e você muda o comportamento. Aí você tem um comportamento calmo e com amor e empatia, né? Então, ele também começa a mudar o comportamento. Assim também no ambiente de trabalho. Se você escolhe a não compartilhar de fofocas, a falar mal da vida do outro, o ambiente também começa a mudar. Então, a gente não pode esperar o ambiente mudar, a gente tem que mudar. E assim, mudar o ambiente. A gente tem que carregar os princípios de Jesus como algo inegociável. Não adianta a gente ir na igreja, dia do domingo, né, no culto, e a gente chegar segunda-feira, na primeira oportunidade, a gente já começa a falar mal do emprego, mal do marido, dos filhos, né? Então, assim, não abra a boca para falar mal dos seus filhos. Se for para falar alguma coisa que ele precisa melhorar, você não vai profetizar, esse menino, ele é muito devagar, esse menino é muito birrento. É sempre a gente utilizar, assim, ele tá fazendo birra, mas olhar nos olhos dele e falar assim, filho, você é um menino obediente, você é um menino calmo, você vai entender suas emoções, sabe? Buscar a entender as emoções ali, direcionar. Em vez de eu ficar falando, para de fazer birra, para de chorar, a gente acolher, entender. Então, toda vez que a gente busca uma postura de amor com nossos filhos, com nosso marido, ao redor da nossa casa, nós passamos a ser um testemunho vivo dentro de casa. Então, a gente não precisa sair querendo ser o certo, o evoluído espiritual, sendo que nos comportamentos, nas pequenas coisas do dia a dia, você não replica o comportamento de Jesus. Então você, às vezes, muitas das vezes se coloca na posição de vítima, você quer ser ajudado o tempo todo, mas eu sou assim porque na minha infância vocês não sabem o que eu passei, e aí eu sou desse jeito hoje, mas todo mundo tem uma história difícil, todo mundo tem uma história difícil. Então, se a sua história é difícil, pode ter certeza. Tem pessoas ao seu redor que têm histórias 10 vezes piores do que a tua. Então, a gente precisa ter um bom comportamento. Um comportamento. Não adianta ler a Bíblia e não se comportar como diz a palavra. Por isso que eu sempre falo aqui. Primeiro a gente muda aqui. Entende? Porque aí a gente vai mudar aqui os sentimentos, como você se sente em relação às coisas. Então, às vezes, a gente constrói narrativas na nossa cabeça muito negativas. Narrativas negativas contra meu casamento, contra meu filho, com o meu emprego. Então, se a gente não der um significado à luz da palavra, a gente vai começar a pensar coisas positivas e para pensar, toda vez que você pensa algo negativo, isso já te influencia nas suas emoções, você já tem outro comportamento. Agora, se você começar a declarar a palavra, cada vez que vem um pensamento, você declara. Você vai começar a mudar seus sentimentos e você vai começar a mudar seus comportamentos. Só que não é um processo fácil. Aí você começa, na primeira já pisei na bola. Mas tá vendo aí, eu não mudo mesmo, eu não tenho paciência mesmo. Aí a gente já começa a amaldiçoar a nossa própria vida. Então, toda vez que você não tiver paciência, eu tenho paciência sim, porque a paciência é um dom do Espírito Santo, ao qual ele me concedeu, a qual eu peço por ele todo dia. Então, eu começo a declarar coisas positivas. E não a declarar coisas negativas a meu respeito, a respeito da minha família, da minha empresa. Então, a nossa boca, ela tem o poder de jorrar água doce ou água amarga. E quanto mais água amarga sair da nossa boca, mais amarga será a nossa vida e mais amargos são os frutos que nós vamos colher. Então, quando a gente começa a ter discernimento dos nossos pensamentos, de quanto eu tenho que buscar a palavra, se eu não buscar todos os dias, não vai ser fácil, pois o mundo ele te prega totalmente contrário. A sabedoria de Deus ela é muito inversa aos olhos do mundo, né? Então, tipo assim, quanto mais você dá, mais você recebe. Então, é o contrário do que o mundo prega. Deus, a palavra de Deus diz, né? Se alguém te fez de um lado da face, dê o outro. Então, assim, aos olhos do mundo não faz sentido, mas quando você começa a viver uma caminhada com Deus, você vai ver quantas guerras que você não gasta energia por ter a sabedoria de seguir o que Jesus faria, né? Então, eu digo que mora nos detalhes, sabe? Desde o
tom da nossa voz, quando a gente tá conversando com alguém, a nossa comunicação ali visual, né? Que a gente transparece. Eu gosto muito de. Eu acho que a gente tem que se amar, sabe? A gente tem que se amar e se sentir bem para que a gente faça o bem pros outros. Então, eu acho que a gente tem que estar bem, bem arrumado, a gente tem que ter tempo de comunhão com Deus, para que a gente consiga ser um ser humano melhor. Então, a gente não pode se deixar levar para uma rotina de estresse e cansaço, que a gente tem cada dia comportamentos piores. Então, assim, você vai programando a sua mente sempre para aquela coisa ruim. Uma coisa que eu gosto de policiar também é procuro não reclamar, mas até meu comportamento físico, né? Por exemplo, de ficar bufando. Tipo, eu já tô dando um comando pro meu cérebro, nossa, ela tá de saco cheio. Entende? Aí você toda fica ali reclamando mentalmente, sabe? Então até isso a gente tem que controlar. E é engraçado quando a gente adquire um comportamento mais parecido com Jesus, as pessoas elas ficam intrigadas. Você não precisa falar de Jesus pra elas. Elas vai falar, mas como que você tem tanto ânimo, assim, de chegar animado, e mesmo que tá com as coisas com problemas, tá sempre firme, tá sempre positiva. A pessoa, ela vai buscar, tipo assim, cara, ali tem algo que eu não tenho, algo que eu busco. Então, isso chama atenção. É assim que você atrai pessoas para o reino de Deus. Não é subindo só num púlpito ali e clamando vidas para Deus. É sendo um testemunho vivo, principalmente para nossa família, né? Eu vejo que a gente negligencia muito, né? Temos muita paciência com pessoas de fora e acabamos falhando com os que são de dentro, que são os mais preciosos que Deus nos entregou. Então, se você quer converter teu marido, se você quer converter teu filho, primeiro você vai ter que converter os seus comportamentos, entendeu? Então, a gente às vezes acha que faz demais já de ir na igreja, de falar pra pessoa ir na igreja. A gente não precisa falar pra ninguém ir na igreja. Você não precisa pedir pra ninguém ir buscar a Deus se ela olha pra você e ela vê uma transformação que ela quer pra vida dela. É a maior isca que tem pra Jesus. Gente, eu quero ser leve assim, eu quero amar a Cristo assim, eu não quero mais essa vida miserável que eu só reclamo, que parece que tá tudo errado. Então, quando a gente é essa pessoa que descansa no Senhor, que confia, que segue o que está escrito na Bíblia. E mais uma vez eu falo, não tem como você saber os comportamentos que você deve ter em Cristo se você não lê o manual da vida, né? Que é a Bíblia. Por muito tempo eu me iludi achando que só ir na igreja e tal, isso aí resolveria. Não, eu só encontrei Jesus quando eu li a palavra, eu li a Bíblia inteira. Mas eu não li como um leitor. Eu li querendo sugar a essência e a sabedoria. E continuo a ler, é uma jornada de uma vida toda, né? Pra gente evoluir. E eu vejo Deus trabalhando muito na minha vida em diversas áreas, todos os dias. E eu vejo que a gente espera que o mundo mude pra gente mudar, quando a gente tem que mudar pro mundo mudar. Então, o casamento que a gente não tem é porque a gente não se comporta para tê-lo. O filho que a gente não tem, que você queria comportamentos melhores, é reflexo das mudanças que você não fez na tua vida. É os comportamentos, ele precisa olhar para você, seu filho precisa olhar para você e ver como é bom amar Jesus Cristo, como é bom seguir a Cristo. E você não vai precisar ficar gritando com ele pra ele ir pra igreja, pra ele fazer isso, aquilo. A criança, ela é moldada por comportamentos, ela replica comportamentos. Então, se ela vê um pai e uma mãe que ora, um pai e uma mãe que busca os princípios, empreendendo, busca ser correto, é amor dentro de casa, é amor fora de casa, essa criança, naturalmente, ela vai seguir esses caminhos. Então, o que eu tenho pra falar hoje é, seja essa luz que diz em Mateus, sabe? Não se esconda debaixo de uma vasilha, mas seja o reflexo para o mundo da palavra de Deus e da transformação que Deus tem feito na sua vida, viu? Deus abençoe vocês. Até a próxima.